Então, boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui hoje para ler capítulo 9, Trauma Central, desse livro maravilhoso, Não Começou com Você. Boa noite a quem está chegando agora. E o capítulo 9 fala sobre o trauma central. Então, eu vou pedir a todos que vão chegando que peguem papel e caneta, que nós vamos precisar. E eu vou pedir a Marcos que comece a leitura da página 133, por favor. Está com o microfone fechado. Já liguei. Uhum. O trauma central, capítulo 9. Atrocidades negam-se a ser enterradas. A sabedoria popular está repleta de fantasmas que se recusam a descansar em seus túmulos até que suas histórias sejam contadas. Judith Herman, Trauma Recovery. Neste capítulo, juntaremos todas as peças do mapa da linguagem central. Até agora, aprendemos a escavar as pedras preciosas da reclamação central, a analisar os descritores centrais como adjetivos empregados para descrever nossos pais, que revelam mais sobre nós do que sobre eles, e a compreender que a sentença central, que expressa nosso maior medo, pode nos reconduzir a um trauma do sistema familiar. A última coisa que precisamos aprender é como construir uma ponte para chegar ao nosso trauma central, aquele que não foi resolvido na infância ou na história da família. Em ordem, as 4 ferramentas do mapa da linguagem central são a reclamação central, os descritores centrais, a sentença central e o trauma central. Há 2 formas de descobrir a última ferramenta: o heredograma, um diagrama da árvore genealógica, e a pergunta transicional. Ok. Então, o que é que ele está trazendo a ele? Né? Ele está trazendo no trauma central tudo o que nós estudamos até agora. Né? Como ele diz aqui, que nós precisamos construir pontes, né? A última coisa que precisamos aprender é como construir uma ponte para o nosso trauma central. Aquele que não foi resolvido na infância ou na história da família. E aí ele fala, quem quiser saber sobre mapa da linguagem, sobre todos esses assuntos, pode pedir, né, os links, ou vai no YouTube, que tem as aulas anteriores que falam sobre a linguagem central, a reclamação central, os descritores centrais, sentença central, e hoje, o trauma central. E ele disse que há 2 formas da gente descobrir o trauma central. O heredograma, que é um diagrama dessa árvore genealógica, e a pergunta transicional. E agora nós vamos para aprofundar, que ele já também falou em alguns capítulos, né, sobre essa pergunta, né? Vamos aprofundar um pouquinho sobre essa pergunta transicional. Marquinhos, por favor, continue. Microfone. A pergunta transicional. No capítulo anterior, o exemplo de Isaac nos mostrou que a pergunta transicional
É uma forma de identificar o trauma subjacente, pois pode evocar o parente de quem herdamos a sentença central. Como a sentença central pode derivar de uma geração passada, identificar o detentor original traz paz e compreensão, não apenas para nós, mas para nossos filhos. No caso de Isaac, a pergunta transicional: em sua família, quem cometeu um crime e nunca foi punido? Nos levou ao seu avô, que, como um poderoso funcionário do governo de Mussolini, prejudicou muitas pessoas. Como se pode imaginar, os parentes raramente ou nunca falavam sobre as atitudes do avô durante a guerra. Em resumo, uma pergunta tradicional conecta o presente ao passado. Escavar os sentimentos do seu maior medo pode revelar a pessoa do sistema familiar que tinha motivos para se sentir da mesma maneira. Por exemplo, se o seu maior medo é machucar uma criança, transforme-o em uma pergunta. Pense em todas as combinações relevantes que poderiam expressar o medo carregado por um descendente da sua família. 2 segundos aqui. Vocês lembram daquela pergunta? Qual é o seu maior medo e o que de pior pode acontecer? Está aí com vocês? Veja aí no material de vocês se a resposta a essa pergunta está aí com vocês, porque nós vamos precisar dela. Tá? Fernanda já balançou a cabeça. Conceição. Então, vamos lá. Aquela pergunta do capítulo anterior. Quem não tiver com a pergunta aí, mas se lembrar, já escreve. Pode continuar, Marcos. O medo, machucar uma criança. Possíveis perguntas transicionais. Em seu sistema familiar, quem pode ter se culpado por machucar uma criança ou por não tê-la protegido? Quem pode ter se considerado responsável pela morte de uma criança? Quem pode ter se culpado por ações ou decisões que machucaram uma criança? Alguma criança do seu sistema familiar foi machucada, negligenciada, maltratada ou entregue para adoção? É provável que uma ou mais dessas perguntas o levem à origem de seu medo. No entanto, pode ser que ela não esteja prontamente disponível, pois muitos pais e avós mantêm o passado da família muito bem guardado, fazendo com que informações valiosas sejam perdidas para sempre. Diante do profundo sofrimento, as pessoas costumam se distanciar da dor emocional, evitando-a. Elas pensam que, ao fazê-lo, se protegem e resguardam seus filhos, mas, na verdade, a dor se agrava. Geralmente, o que está oculto se intensifica. Manter o silêncio sobre a dor familiar quase nunca é uma estratégia eficaz para curá-la. O sofrimento virá à tona mais tarde, expressando-se nos medos ou sintomas de uma geração posterior. Mesmo que você não consiga descobrir o que aconteceu em sua família, é possível completar um mapa da linguagem central. A sentença central fornecerá as pistas necessárias para guiá-lo até um trauma familiar. A pergunta transicional ligará muitos pontos, ainda que os detalhes específicos sejam vagos ou ausentes. A história de Lisa. Lisa se descreveu como uma mãe superprotetora. Como tinha medo de algo terrível acontecesse a um de seus filhos, nunca os perdia de vista. Mesmo que nada grave tenha ocorrido, ela era assombrada por sua sentença central: meu filho vai morrer. Lisa sabia muito pouco sobre a história da família, mas, ao rastrear o medo de sua sentença central, fez as seguintes perguntas transicionais. Na família, quem teve um filho que morreu? Quem não conseguiu manter o filho seguro?
A única informação que ela tinha era que os avós foram dos Cárpatos ucranianos para os Estados Unidos. Fugindo da fome, eles nunca falaram sobre as dificuldades enfrentadas. Os filhos nem ousavam perguntar. A mãe de Lisa era mais nova e a única nascida nos Estados Unidos. Embora não tivesse certeza dos detalhes, suspeitava que algumas das crianças haviam morrido durante a viagem. Essa simples informação ampliou a compreensão de Lisa sobre o medo que carregava. Ela reconheceu que a sentença "meu filho vai morrer" provavelmente pertencia a seus avós. De imediato, fazer essa ligação reduziu a intensidade do medo, possibilitando que se preocupasse menos e aproveitasse mais os filhos. Ao fazer as perguntas transicionais, você pode confrontar um trauma familiar que não foi totalmente resolvido, deparando-se com parentes que sofreram terrivelmente. Talvez você esteja carregando as consequências desse sofrimento. Exercício escrito número 10. Identificando perguntas transicionais da sentença central. Minha sentença central, minhas perguntas transicionais. Então, aí a minha sentença central foi aquela pergunta: qual o meu pior medo? O que de pior pode acontecer comigo? Lembram que eu pedi para vocês tirarem? Então, coloque aí, qual é o pior medo de vocês? Qual é essa frase, né, desse trauma central? O que pior pode acontecer comigo? Escrevam aí. E dentro dessa pergunta, dentro dessa sentença, que perguntas, uma ou duas, transicionais, vocês podem fazer? Qual é o meu pior medo? O que de pior pode acontecer comigo? Vão listando. O que vier na cabeça de vocês está certo. Ninguém vai checar. A pergunta é de vocês. O maior medo é perder um filho. Quem no meu sistema perdeu um filho? O maior medo é ficar pobre. Quem na minha família perdeu dinheiro, ficou pobre, passou necessidade? Então, vocês vão tendo essas ideias. E vão aí. Nós vamos continuar a leitura e as frases que forem aparecendo, vocês vão dizendo aí, certo, Virginia? Ah, lembrei disso. Vai anotando aí. Vamos continuar, Marquinhos? Quando você terminar o item 1, você dê uma paradinha, por favor. A pergunta transicional é uma das formas de descobrir o trauma pendente na história familiar. Mapear sua árvore genealógica e elaborar seu heredograma é a outra. O heredograma. O heredograma é uma representação gráfica da árvore genealógica. Suas etapas de desenvolvimento são: ao considerar 3 ou 4 gerações anteriores, estruture um diagrama que inclua seus bisavós, avós, pais, tios e irmãos. Não é necessário abranger gerações anteriores à dos bisavós. Utilize quadrados para representar homens e círculos para mulheres, criando sua árvore genealógica.
Confira o diagrama na página 138. Quem quiser olhar. E esse diagrama tem um exemplo aqui, nós vamos usá-lo daqui a pouco. Só estamos mostrando agora, mas nós vamos usar isso nesse encontro de hoje. Aqui. Você pode usar linhas para retratar os ramos da árvore genealógica, mostrando quem pertence a qual geração. Liste os filhos de seus pais, avós e bisavós. Você não precisa listar os filhos de seus tios ou irmãos, mas pode fazê-lo se quiser. Ao lado de cada familiar, representado por um quadrado. Marquinhos, 2 minutinhos. Quem começo os livros de Bert Hellinger, eles traziam muito nas constelações esse diagrama, né? Quando eu comecei meu trabalho com a constelação, nós tínhamos dificuldade de livro, então nossos cadernos nós copiávamos, né, a constelação com o quadradinho para o homem, o círculo para as mulheres. Então está aqui, ó, para vocês irem se familiarizando com isso. Obrigada, Marquinhos, pode continuar. Ao lado de cada familiar, representado por um quadrado ou um círculo, escreva os traumas significativos e as fatalidades que essa pessoa sofreu. Pergunte a seus pais se ainda estiverem vivos. Não se preocupe se não conseguir todas as respostas. Tudo que você já sabe é suficiente. Os eventos traumáticos incluem: quem teve uma morte precoce? Quem foi embora? Quem foi abandonado, isolado ou excluído da família? Quem foi adotado ou entregou uma criança para adoção? Quem morreu no parto? Quem teve um natimorto ou um aborto? Quem se suicidou? Quem cometeu um crime? Quem sofreu um trauma significativo ou uma catástrofe? Quem perdeu sua casa ou seus pertences e teve dificuldade de se recuperar? Quem foi esquecido ou padeceu na guerra? Quem morreu ou sofreu no Holocausto ou em algum outro genocídio? Quem foi assassinado? Quem assassinou alguém? Quem se sentiu responsável pela morte ou infortúnio de alguém? Essas perguntas são importantes. Se alguém em sua família machucou ou assassinou alguém, liste a vítima em sua árvore genealógica. As pessoas prejudicadas por parentes devem ser incluídas, pois agora são membros do sistema familiar com os quais você pode se identificar. Da mesma forma, liste qualquer pessoa que feriu ou assassinou um parente, pois você também pode se identificar inconscientemente com essa pessoa. Prossiga. Quem machucou, enganou ou se aproveitou de alguém? Quem se beneficiou do prejuízo alheio? Quem foi injustamente acusado de alguma coisa? Quem foi preso ou internado? Quem tinha incapacidade física, emocional ou mental? Qual progenitor ou avô teve um relacionamento significativo antes de se casar e o que aconteceu? Liste todos os ex-parceiros dos seus pais e avós. Liste qualquer outra pessoa que foi profundamente magoada por alguém ou que magoou profundamente alguém. Gente, para quem é contador, se você começa a se familiarizar com essas perguntas, isso aí é uma anamnese do sistema familiar. Então, aqui Bert traz uma novidade, que no começo das constelações, o assassino de um sistema familiar era excluído. E depois isso foi revisto. Porque se nós dizemos que uma das primeiras leis básicas da vida é o pertencimento, quem nasceu no sistema pertence, quem pertence, pertence. Então, como alguém que assassinou alguém, principalmente dentro do sistema, é excluído. Então, quando o Bert observando que quando se excluía esse assassino, o sistema todo ficava nervoso. E aí ele coloca, o assassino pertence. E a vítima também.
Então, se alguém do meu sistema assassinou alguém de um outro sistema, a vítima desse meu ancestral passa a pertencer ao meu sistema. Mari, por que isso? Gente, um evento como um assassinato, ele sempre vai ser lembrado, ou pela família da vítima. Teve aquele fulano, fulana, daquele sistema que matou um pai, uma mãe, uma avó, uma esposa do meu sistema. E os emaranhados que essa morte gerou, né? E depois também, quando alguém assassinou aqui, né? E principalmente quando é um assassinato dentro do sistema familiar, Bert disse, observou que a maioria da esquizofrenia vem de assassinatos entre pessoas do mesmo sistema familiar. E tudo pertence. E outro ponto importante aqui é quando ele diz: liste todos os ex-parceiros de seus pais e avós. Eles também pertencem. E muitas vezes nós recebemos no consultório pessoas que estão identificadas com um sentimento adotado de um parceiro, do avô, da avó, do pai, da mãe. E, às vezes, um filho que está identificado com um parceiro ou do pai ou da mãe. Então, é muito importante todos os parceiros dos pais, dos avós e nossos pertencem. Eu vou pedir que Marquinhos leia o item 3. Posso tirar uma dúvida? Não, peraí, 2 minutos, senão eu me perco. Eu estou vendo que você levantou a mão, por isso que eu vou pedir a Marcos para a gente ler até a sentença central, e aí eu deixo você falar, para a gente não perder essa... Viu? Você pode ler, Marcos, o 3? O 3 No faz... topo do... Aqui, no topo do heredograma. Isso. No topo do heredograma, escreva sua sentença central. Agora, analise todos que integram o sistema familiar. Quem poderia ter um motivo para sentir o mesmo que você? Essa pessoa pode ser sua mãe ou seu pai, principalmente se um deles passou por um infortúnio ou foi desrespeitado pelo outro. Também pode ser sua tia-avó, que foi internada, ou seu irmão mais velho, que sua mãe abortou antes de você. Costuma ser alguém de quem não se fala muito na família. Obrigada, Marquinhos. E alguém que não se fala muito na família, ou não se fala, é o que nós chamamos de excluído. Então, quando vocês ouvirem falar, foi um excluído, geralmente o excluído a gente não quer falar sobre ele, porque ou ele envergonhou a família, ou ele teve um comportamento que não era de acordo com os costumes da família, né? Então, esses 3 itens completam aqui esse esquema para que nós possamos fazer o nosso exercício. Eu vou perguntar à Débora qual é a dúvida dela e depois nós vamos prosseguir. Pois não, Débora? Mari, Bert Hellinger disse que os perpetradores pertencem, né? Então, se tem um assassinato na família, o assassino, né, pertence à família da vítima. É só no caso de assassinos ou de outras pessoas que fizeram mal, por exemplo, um estuprador. Alguém estuprou da família, ele também vai pertencer ao sistema familiar da vítima? Ou só no caso de assassinato, porque tira a vida é algo muito grandioso? Olha, todo evento que beneficia ou traz uma carga cria um emaranhado. Inclusive, foi um assunto polêmico do domingo, né? Do abuso, Sim. do incesto, né? Então, por que gera um emaranhado, Débora? Porque o abusador, ele passa a ser o primeiro parceiro da pessoa que foi
abusada. Então, os parceiros pertencem, independente se foi um abuso ou se foi um relacionamento, qualquer tipo. Compreende? Então, é um assunto bem polêmico, mas esse abusador, ele também passa, assim como alguém que beneficiou. Digamos, quantas vezes uma pessoa trabalha numa família e quando o patriarca ou a matriarca morre, deixa uma pequena fortuna para essa pessoa, né, que ajudava a família, uma babá que cuidou dos filhos, um motorista. E aí essa família deixa uma pequena fortuna para essa pessoa. Então, graças a essa pequena fortuna, o sistema da família que foi beneficiada mudou. Então, esse patriarca pertence. Compreende? Então, nós podemos ampliar nosso olhar, principalmente nas relações estruturais. No livro Simetria Oculta do Amor, tem uma história da mercearia, que um casal, né, tinha uma mercearia e preparou aquela mercearia como um futuro para o filho deles, né? Só que esse filho morre num acidente. E aí os pais não tinham mais para quem deixar aquela mercearia e vendeu para um preço bem barato a uma pessoa. E essa pessoa começou a sentir um desânimo no negócio, ela não sabia por que tinha comprado tão barato, né? E passa para um filho, né? A pessoa comprou, passou aquela mercearia para o filho. E a mercearia não ia para frente. E na constelação, alguém lembrou, né, que aquela mercearia só foi passada para outra pessoa porque teve uma morte. Então, quando coloca esse filho que ia e que morreu, todo o sistema, né, olhou para aquele ser. E nós dizemos assim, a mercearia chegou para esse sistema familiar com o preço da morte de alguém. Então, quando esse alguém é honrado e visto, né, e a gente diz assim, você pagou um preço muito alto para que essa mercearia chegasse até a minha família. E eu vou honrar esse preço que você pagou. Você pagou com o preço da sua vida para que eu tivesse esse negócio. Então, os dois sistemas se acalmam. Não sei se esclareci o que você queria, Débora. Porque se eu for entrar nessa polêmica do abuso, a gente só vai terminar até amanhã. E no domingo nós tivemos uma discussão sobre isso. E quem quiser se interessar, tem lá no YouTube, é o capítulo 2 do livro Simetria do Amor, Simetria Oculta do Amor. Então, vocês podem ir lá e aprofundar mais esse assunto. Então, gente, vamos lá ver esse heredograma. Pode continuar, Marquinhos? Vamos lá. Observe o exemplo a seguir. Este heredograma conta a história de Ellie, uma mulher atormentada pelo medo de enlouquecer. Até traçar a linha materna do seu heredograma, ela acreditava que era a fonte do medo. No heredograma, é evidente que a sensação de enlouquecer não se originou na geração de Ellie. A tia-avó foi internada aos 18 anos e morreu sozinha e esquecida. Ninguém na família jamais disse seu nome ou contou sua história. Ellie nunca soube que a avó tinha irmãos e só descobriu a informação após questionar insistentemente. Curiosamente, a tia-avó foi internada em um hospital psiquiátrico aos 18 anos, a mesma idade que a bisavó tinha quando causou um incêndio que matou o filho recém-nascido. Ao considerar 3 gerações,
ela adquiriu um novo entendimento. Que sentimentos de insanidade a tia-avó revivia? E, mais importante, que história ela tentava ressuscitar ao compartilhar o mesmo medo? Com o heredograma, foi possível esclarecer a história enigmática da família. Para ele, o medo de enlouquecer surgiu quando fez 18 anos e se formou no ensino médio. O mesmo medo que exauria sua força vital, agora proporcionava a autodescoberta. Quanto mais analisava o heredograma, mais conexões fazia. Ellie se lembrou da mãe contando que teve depressão pós-parto durante seu primeiro ano de vida. Em seu sofrimento, ela também foi receptora do trauma da bisavó, admitindo que, assim que Ellie nasceu, a sensação de que algo daria terrivelmente errado se tornou uma obsessão. Especificamente, a mãe tinha medo de fazer algo acidental, que mataria a filha. Sentimentos insuportáveis de pavor surgiram durante a gravidez e se intensificaram após o nascimento de Ellie. A mãe nunca relacionou a depressão aos acontecimentos familiares. O que não era falado de forma consciente na família se expressava de forma inconsciente nos medos, sentimentos e comportamentos de seus membros. Exercício escrito número 11. Criando o heredograma. Usando quadrados para homens e círculos para mulheres, dispõe seus parentes juntos dos traumas significativos e das fatalidades que sofreram. Para este exercício, use uma folha de papel em branco e escreva sua sentença central no topo. Ok. Nós vamos parar. Eu não sei. Ingrid, dá para parar a gravação 10 minutos? Então, nós vamos pegar o papel, vamos colocar lá em cima a sentença central, né, meu pior medo, e nós vamos fazer o nosso heredograma. Nós vamos levar 10 minutos para fazer esse exercício, ok? Então, nós vamos parar um pouco a gravação e vocês vão ter esses 10 minutos.